Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Na entrevista, na conversa desta semana, vamos conhecer a história de Douglas Rocha Lemos, que desde cedo entendeu que precisaria lutar muito por um futuro melhor. Criado em do Corda, no Maranhão, filho de um cozinheiro e de uma dona de casa, enfrentou grandes dificuldades financeiras e aprendeu desde pequeno o valor do trabalho. Para ajudar em casa, vendia lanches e picolés nas ruas, mas nunca abandonou o sonho de cursar uma faculdade. Sem apoio de preparatórios ou materiais caros, estudava com os livros que tinha à sua disposição, muitas vezes doados, emprestados, enfim, e com esforço garantiu sua vaga no curso de Direito na Universidade Federal do Tocantins. A escola pública onde estudou, as dificuldades eram muitas, salas lotadas, falta de professores e poucos recursos. Ainda assim, manteve seu foco e continuou dessa forma durante a faculdade. E foi quando ele foi aprovado no seu primeiro concurso, um cargo aí de nível médio no IFAM, o que o permitiu ter a tão desejada estabilidade financeira. Com essa estabilidade, ele conseguiu alçar e pensar em voos ainda maiores. Depois de aprovado na OAB, decidiu se dedicar aos concursos da carreira da área jurídica. O caminho para a aprovação como delegado de polícia foi tudo menos fácil. Foram 7 reprovações, cada uma trazendo uma frustração diferente e também vários aprendizados. Em muitos momentos bateu o desânimo e a vontade de desistir, mas ele persistiu, ajustou ali o que precisava e seguiu sua preparação. No dia da prova da PC Alagoas, ele pensou até em não ir, em não comparecer, mas foi lá e surpreendeu a si mesmo com um resultado excelente. Após meses enfrentando todas as etapas do concurso, a tão esperada nomeação chegou, marcando o início de um novo capítulo. Agora, ele está prestes a assumir um cargo que tanto batalhou para ter e que tanto sonhou, o cargo de delegado, e é com muita alegria que dizemos também que ele foi aluno do GRAM durante essa trajetória. Douglas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui e parabéns por sua trajetória. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado. Na verdade, eu que me sinto extremamente feliz em estar aqui participando. Eu sempre acompanhei você nas redes sociais, como você disse, eu também utilizei os materiais do GRAM, os PDFs das videoaulas, as questões também, né? Sempre assistia os aulões de véspera e também via vídeos como esse, né, de outros Legal. aprovados, outros depoimentos, o que sempre me motivou também a me manter firme aí nos estudos. Douglas, você cresceu em Barra do Corta, no Maranhão, em uma família muito simples, né, com uma realidade muito simples financeira. Como é que foi sua infância e quais desafios você enfrentou nessa fase? Então, Gabriel, eu nasci em São Paulo, né? Mas na verdade só nasci em São Paulo. Meus pais são do Maranhão, ambos lá do interior do Maranhão, cidadezinha mediana, né? Em questão de tamanho, Barra do Corda, Maranhão. E meus pais são pessoas simples, né? Minha mãe estudou até a segunda série, meu pai até a quarta. Minha mãe é dona de casa, meu pai ele era cozinheiro, né? Então a gente tinha uma vida, a gente, digo, tanto eu quanto meu irmão, né? Éramos dois filhos. A gente tinha uma vida muito difícil, assim, financeiramente, né? Enfrentava ali algumas dificuldades, mas graças a Deus, desde pequeno, os nossos pais, embora não tivessem tido tanta instrução secular, eles nos passaram aí essa importância dos estudos. Você começou a ajudar em casa já muito cedo, ainda criança, vendendo picolés, outras coisas. Como é Isso, que isso. foi esse valor do trabalho ali para você e essa realidade? É porque desde pequeno, como a gente era de uma família relativamente simples, né, financeiramente, a gente sempre trabalhava para conseguir um dinheirinho, né, para comprar alguma coisa que a gente queria e às vezes até para ajudar nas despesas de casa. E a gente vendia lanche na rua, vendia picolé geladinho também, né? Só que ao mesmo tempo que a gente executava essas tarefas, a gente acreditava, né, no poder
no poder do estudo para mudar nossas vidas e a gente sempre estudava com os recursos que tinha, né, mas a gente se esforçava. Inclusive, só para contar uma história aqui, né, eu lembro que o meu irmão, uma vez a gente porque naquela época também não era tão facilitado o acesso à internet, a gente também não tinha computador, né, não tinha cursos online, né, e a gente estudava por livros didáticos mesmo da escola. E aí teve uma ocasião que meu irmão e eu, a gente foi ao diretor da escola pedir alguns livros pra gente estudar, né. Ele ficou muito contente com o nosso pedido, deu vários livros, e a gente levou esses livros para casa, a gente estudou com esses materiais didáticos, livros velhos, mas era o que a gente tinha, né. E tanto eu quanto meu irmão, a gente conseguiu aprovações, nos vestibulares e realizar o que na época era o nosso sonho, né, de fazer faculdade. Como é que foi sua experiência na escola pública? Você sempre estudou escola pública, certo? Então, Gabriel, a escola pública, ela tem algumas dificuldades, né, financeiras mesmo, né. Tanto eu estudei tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio em escola pública, e por vezes a gente tinha alguns embrólios pedagógicos mesmo, né, são muitos alunos para poucos professores, no ensino médio mesmo, por exemplo, a gente houve ocasiões que a gente não tinha alguns professores de algumas matérias importantes, né, às vezes houve tempo que a gente não teve professor de matemática, às vezes química, física, matérias que eram extremamente importantes, né, para aprovação no vestibular, mas é aquilo, né, quando a gente quer, a gente corre atrás e realiza o esforço necessário para realizar os nossos sonhos. Você sentiu falta dessa bagagem na hora que foi fazer o vestibular? Senti muita falta, Gabriel, muita falta mesmo. Porque eu conhecia também algumas outras pessoas que estudavam em escola particular, né. Você via que o pessoal da escola particular, no ensino fundamental, já estava focado no Enem, já tinha aula para o Enem, já tinha toda uma bagagem, um arcabouço muito maior que a gente da escola pública, né. E isso te desanimou de alguma forma? Assim, no começo eu achava meio injusto, né, mas a vida é assim, a vida ela tem alguns percalços e algumas dificuldades, mas tudo isso a gente tem que se utilizar de motivação, lutar, né, com aquilo que a gente tem e correr atrás, né. Como é que você se preparou para esse vestibular? Você não tinha dinheiro para fazer um curso, ou nem comprar os melhores materiais? Como é que você fez? Então, nessa fase da minha vida de preparação para o vestibular, eu estudei por esses livros que eu te falei, né, que o diretor da escola ele deu pra gente. E na época também eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no cursinho na capital, lá em São Luís. A gente morava no interior e eu fui para capital fazer um cursinho lá porque eu tinha ganhado uma bolsa de estudos lá. E aí eu estudava de manhã no cursinho, né? E acordava de manhã cedo, porque eu morava com meus avós na época, né? E era bem distante do centro, era um local mais periférico. Acordava umas 5 horas da manhã, né? Pegava ali o busão, chegava no cursinho umas 8 horas, né? Aí assistia as videoaulas, também utilizei os materiais que os professores do cursinho me disponibilizaram, né? Aí lá no cursinho também foi bom porque eu aprendi, tive contato com inúmeros outros métodos de estudo que até então eu não tinha, né? Como questões, simulados e outras coisas, né? E aí voltava para casa, pegava o busão, voltava para casa, chegava à minha casa por volta de 1h30, 2 horas da tarde ali, almoçava, né? E começava a estudar. Estudava até a tardinha, né? Descansava um pouquinho ali e estudava até a noite também, e dia após dia. Dava final de semana, o tempo inteiro. Você passou na faculdade de Direito na Universidade Federal do Tocantins. Sim, aham. Na época eu tirei uma nota até razoável no Enem, né? Porque eu sabia que eu queria fazer faculdade, né? Mas não sabia ao certo qual era o curso que eu queria. Hoje tem a possibilidade de fazer até engenharia, embora eu não seja muito adepto às ciências exatas, né? E na época que eu consegui obter minha pontuação do Enem, eu fui jogando em vários lugares, né? E aí eu lembro até que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tinha colocado minha nota para medicina numa cidade lá do Maranhão, que é Pinheiro do Maranhão.
Aí na primeira chamada eu coloquei pra lá, né? E na segunda chamada, segunda opção, eu coloquei direito lá no Tocantins. Aí depois eu fui chamado ainda pra fazer medicina lá, acho que terceira, quarta chamada. Mas assim, não tinha como eu ir, né? Porque eu não tinha condições, não tinha família, não tinha nenhuma estrutura para que eu conseguisse ficar lá. Eu optei então em fazer direito na Universidade Federal do Tocantins, porque na época meu irmão ele tinha passado em um concurso do Banco do Brasil lá para Tocantins. E aí eu tomei essa decisão da gente ficar próximo e também era o meu objetivo morar com ele enquanto eu fazia faculdade, né? Para poder me sustentar também. Como é que os concursos apareceram na sua vida? Então, Gabriel, quando eu entrei na faculdade, eu também enfrentei muitas dificuldades financeiras, né? Porque acabou que não deu para eu morar junto com meu irmão. Meu irmão ele foi lotado no interior e eu tinha que morar na capital, né, para fazer a faculdade. Embora ele me ajudasse, mas mesmo assim, né, tinha alguns embrólios ali. E aí, durante a faculdade, eu lembro que eu dava monitoria, participei de alguns projetos também, né? Tudo ali para ganhar uma bolsa. Comecei a fazer estágio também, e até cheguei a resolver, eu fazia alguns trabalhos pra galera, até a galera de pós-graduação mesmo, eu já cheguei a escrever alguns artigos, né? Pra galera, e assim eu ia, né, me virando. E aí os concursos apareceram dessa forma, porque eu sabia que o concurso de nível médio, né? Ele me daria essa oportunidade, essa estabilidade financeira e a possibilidade de ter melhores condições de vida, né? Até para concluir minha faculdade, financiar alguns outros projetos que eu tinha em mente e galgar depois voos maiores. Quando é que você fez sua primeira prova? Oi? Quando você fez sua primeira prova de concurso? Gabriel, a minha primeira prova de concurso público, eu acho que foi a prova do STM em 2018, salvo engano. Foi 2017 ou foi 2018. Eu tinha entrado na faculdade, tinha mais ou menos, acho que uns 2 períodos, né? Inclusive, o primeiro material que eu comecei a utilizar foi o material do GRAM. Assinei o pacote de vocês e estudava o PDF tudo. E aí fui aprovado nessa prova, mas, assim, aprovado bem distante mesmo, na posição 40 mil e uns quebrados. Que é a mesma coisa que nem ser aprovado, né? Mas eu falei pra minha mãe, mãe, eu fui aprovado no concurso. Aí como explicar pra ela que eu fui aprovado, mas na posição 41 mil e não sei quanto, né? E aí eu fui fazendo, né, Gabriel? Fui fazendo as provas. Eu fiz a prova também do STJ, também acho que foi em 2018 essa prova. Eu já vi que eu estava melhorando. E essa prova do STJ, ela era em Brasília, né? E eu morava em Palmas. E eu lembro que eu precisei utilizar aquela questão do ID jovem para viajar. Tipo assim, eu não tinha medo, entendeu? O que fosse necessário para fazer, eu ia atrás. Hoje, eu olhando para trás, eu até admiro essa minha coragem. E aí fui fazendo várias provas. Eu lembro que eu estava com foco na prova do Ministério Público da União. Eu cheguei a fazer essa prova também no Ministério Público e não fui aprovado. E aí, nesse interregno de tempo, eu fiz também essa prova do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu fui aprovado, fiquei classificado em primeiro lugar e fui chamado, né? Mas uma coisa interessante também, para te ver, né? Como eu acredito muito em Deus, e eu vejo que as coisas assim na nossa vida elas vão se encaixando assim de uma maneira impressionante. Porque de todas essas provas que eu fui fazendo, né, eram para lugares diferentes. Por exemplo, se eu tivesse passado no Ministério Público, provavelmente eu ia ser lotado em alguma outra cidade e não conseguiria concluir a graduação. E por coincidência, eu passei num concurso federal, mas minha lotação foi justamente na capital, né, na cidade que eu morava, né, que me proporcionou, eu estava ainda na época no quinto período da faculdade, né, concluir a faculdade com tranquilidade. Só uma história interessante, né, acerca dessa questão, porque na época realmente eu tinha muitas dificuldades financeiras mesmo assim, sabe? E eu tava assim, aperreado pro concurso me chamar logo, para eu poder ter o meu dinheirinho, né? Trabalhar ali. E eu lembro que uma vez eu fui num lanche, né? Eu tava muito triste nesse dia, sabe? Porque eu tava estudando e as coisas parece que não ia pra frente. E enfim. E aí eu tava lá no lanche e sentou um senhorzinho na minha frente. E na camisa dele tinha escrito assim: as coisas na sua vida vão se acelerar de uma forma tão rápida que seu cabeção vai pirar. Tinha essa tag na camisa dele, eu fiquei olhando assim.
E, cara, naquela semana, tudo se desenrolou na minha vida, assim, de uma maneira impressionante. Parece que aquilo tinha sido um aviso divino, assim, pra mim. Naquela semana, saiu a nomeação do meu concurso, que era um concurso de nível médio, mas eu lembro que foi, assim, até hoje, ninguém tira essa sensação. Foi a melhor sensação da minha vida mesmo. Porque a partir daquele momento eu sabia que eu não ia ficar rico, mas pelo menos a minha estabilidade financeira eu ia ter, né? Não ia mais passar nenhum tipo de necessidade a partir de então. E sua vida mudou drasticamente. Você começou a receber uma boa remuneração. Imagina aí o quê? Uns 6 mil por mês, 7 mil, alguma coisa assim? Gabriel, na época era 5 mil e uns quebradinho, né? Bruto. Aí ele dava um pouco menos. É um carro pequeno, né? De nível médio. Mas é aquele negócio, né? Pra quem não ganhava nada. E aí me proporcionou isso, né? Porque você consegue passar no concurso público, você tem até mais tranquilidade para estudar para outros concursos, para investir em cursinhos, passagens aéreas, né? Para fazer outras provas. E assim, é uma experiência muito gratificante. Porque quando você passa no seu primeiro concurso público, você vê o seu esforço dando resultado, isso te motiva a realizar outras buscas. Você terminou a faculdade depois e decidiu, fez a prova da OAB, passou e decidiu encarar os concursos da carreira jurídica. Aham, sim, exatamente. Eu passei nesse concurso de nível médio ainda na graduação, né, no quinto período, e continuei fazendo a faculdade, já começando ali a estudar para concurso de nível superior e também para exame de ordem. Aí eu consegui passar ainda na OAB no nono período, peguei minha carteira também, advoguei por um tempo, houve uma época que eu conciliava o serviço público e também a advocacia. Cheguei a abrir um pequeno escritório com uma colega, aí trabalhava de manhã, né, e conciliava a advocacia quando dava também, né? E, além disso, já estava estudando, né, para concurso público da área jurídica. Foi bem na época da pandemia, né? E aí eu lembro que o primeiro concurso de nível superior que eu fiz foi o concurso da EBSER para advogado. E eu fiquei por duas questões, né, dessa prova. E aí também foi nessa época que começaram a abrir muitos concursos de delegado. Polícia Civil do Paraná, do Pará. E como eu estava saindo, terminando ali a graduação ainda, esses concursos foram atrativos para mim porque na época não se exigia prática jurídica, né? E eu fui fazer o primeiro concurso que eu fui fazer foi o da Polícia Civil do Paraná. Eu fui fazer a prova, não sei se você lembra desse ocorrido, Gabriel. Foi lá em 2022, salvo engano, essa prova. Foi quando a prova foi cancelada às 5 da manhã, 6 da Exatamente, manhã. É, exatamente, exatamente. 21, eu Eu, acho. aham, exatamente. Eu fui fazer essa prova assim só para fazer, sabe? Eu não estava ainda estudando, eu não tinha nem concluído a graduação ainda, estava terminando ali os últimos períodos, TCC e tudo, né? E fui lá só fazer essa prova. Aí de madrugada, não, cancelaram a prova. Aí naquele momento eu pensei, cara, isso é um sinal divino para você. Você tem aí até outubro, né? Ela foi cancelada em fevereiro, remarcaram para outubro. Você tem até outubro para estudar e passar nessa prova. E aí foi um dos períodos da minha vida assim mais intensos de estudo mesmo, né? Estudei muito, muito, muito até outubro. Nesse meio termo, eu cheguei a fazer a prova da Polícia Federal também para delegado, prova da Polícia Civil do Pará, que foi um desastre total. Eu acho que nem metade da prova eu cheguei a fazer. E fui fazer a prova da Polícia Civil do Paraná, né? Em outubro. Não consegui aprovação também na prova, mas foi um estalo, né? Para que eu pudesse estudar. Aí naquele mesmo ano lá, em 2022, eu fiz a prova da Polícia Civil em dezembro de Minas. Também não passei e depois fui fazer a prova da Polícia Civil no ano seguinte, 2023 já, do Amazonas. Também não passei. Fiquei por poucos pontos, mas não consegui a aprovação na primeira fase, né? Aí depois eu fui pra prova Polícia Civil de São Paulo, né? Em julho de 2023, assim, com aquele ânimo todo, não, agora é minha vez, muitas vagas, muitas vagas. Mas infelizmente também não foi minha vez, né? E eu lembro que quando eu comecei a estudar para delegado, né, Gabriel, já tinha essa previsão de sair a prova pro meu estado, do Tocantins, que até hoje não saiu, né? E sair essa prova da Polícia Civil do Alagoas. Aí era um dos meus sonhos, assim, conseguir passar aqui, né? É um estado muito bom, maravilhoso, praia, Nordeste, eu adoro o Nordeste. E aí, estudando para a prova da Polícia Civil de São Paulo ainda, né? Não tinha feito a prova ainda, saiu o edital da Polícia Civil de Alagoas ainda em 2023.
2022, na verdade. 2022. E aí, eu até cogitei a possibilidade, porque os editais eles eram um pouco diferentes, né, Gabriel? De deixar de estudar para a Polícia Civil de São Paulo e estudar só para Alagoas. Mas eu mantive ali os estudos, não passei em São Paulo. E aí começaram alguns embrólios em relação a essa prova da Polícia Civil de Alagoas, né? Porque a prova, inicialmente, ela estava marcada para agosto de 2022. A galera tinha até comprado passagem, reservado hotel, tudo, né? E aí eles publicaram um comunicado, assim, uma semana antes da prova, agosto de 2022, marcando a prova para dezembro daquele mesmo ano, dezembro de 2022. E aí, né, você bate aquele desânimozinho ali inicial, mas você tenta ver para um lado positivo, né? Ó, mais oportunidade, mais tempo para eu estudar, né? E eu estudei até dezembro. Chegou dezembro de 2022, mudaram de novo a data da prova, já com tudo comprado novamente, né? Para maio de 2023. Lá vamos nós de novo, né? Marcar tudo, estudar. E em maio de 2023, eles novamente remarcaram a prova para julho de 2023. E aí, finalmente, eu fui realmente fazer essa prova em julho de 2023. Graças a Deus, consegui obter a aprovação, né? Hoje eu vejo, né, que essas inúmeras prorrogações de prazo e remarcações acabou que foi muito positivo para mim, né? Porque se essa prova tivesse ocorrido ali no primeiro momento, no segundo, ou talvez até no terceiro, provavelmente eu não tinha conseguido obter a aprovação na primeira fase. Essa prova da Polícia Civil de Alagoas, você chegou a pensar em não fazê-la, né? Depois das muitas reprovações e imagino esses adiamentos todos. O que passou pela sua cabeça? Por que essa ideia foi ventilada? Pois é, Gabriel. Ela foi uma ideia ventilada porque tem essa questão das inúmeras prorrogações, né? E você investe muito dinheiro naquilo, né? Você compra passagem, reserva, hotel, Airbnb, e aí você tem que ficar reinvestindo dinheiro naquilo, né? E às vezes bate esse desânimo. Em relação à prova da Polícia Civil de Alagoas para delegado, depois de todo esse trâmite, de tudo isso que aconteceu, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Sobretudo quando eu vou fazer prova, alguma coisa assim, uma coisa importante. Geralmente eu fico com insônia, né? E aí, no dia da prova lá da Polícia Civil de Alagoas, julho de 2023, chegou a noite e nada de sono. Nada, 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 nada. Eu tentei dormir, tentei nada, nada, nada. E aí eu tomei um relaxante muscular, né? Pra tentar dormir e nada. Tomei o segundo, nada. E já por volta ali de 3 horas da madrugada, quase 4. Tomei o terceiro e nada. E aí, umas 5 horas eu me lembro que foi a última vez que eu olhei o relógio, simplesmente apaguei, né? E acordei ali por volta de 6h30, quase 7 horas para ir fazer a prova. Totalmente assim, né? Remédio bateu os três ali de uma vez. Eu tava, tipo, dormindo e acordado ao mesmo tempo, mesmo literalmente chapado, assim, para fazer a prova. Até os colegas que estavam dividindo a prova, o apartamento comigo, nem tava me conhecendo, assim, tava com a sobrancelha caída, tudo, né? E aí eu, cara, não tenho condições de fazer a prova nesse estado, né? Nem dormir mal, tô cheio de remédio, não dá, né? Aí eu pensei, não, vou tomar bastante água, né, pra eliminar o remédio. Tomei muita, muita água. Fui lá fazer a prova. A parte de manhã era a aplicação da prova objetiva. E aí eu lembro que toda hora eu pedindo pra ir ao banheiro, pra... eu tinha bebido muita água, né, e tava bebendo muita água. E os fiscais já estavam desconfiados comigo e tudo, né? Mas ia assim, lutando pra não dormir, morto de sono mesmo, totalmente desconcentrado. Mas deu tudo certo, graças a Deus, aí na primeira fase, na objetiva que foi pela manhã, né? Por isso que eu até hoje digo que isso foi Deus na minha vida ali, porque nas condições que eu tava, impossível fazer uma prova e no final deu tudo certo, né? Fui muito bem na primeira fase objetiva. Eram 120 questões, né? Padrão Sebrasc lá, uma certa, uma errada anula uma certa, né? E eu consegui 96 pontos líquidos na primeira fase. E voltei para casa, tirei um cochilo, né? E voltei para fazer a prova da tarde também. E tudo certo também, foi muito bem na discursiva, consegui a aprovação. E é isso. Depois as próximas fases, né? TAF, exames médicos, psicotécnico, né? Que concursos na área policial ainda tem todo esse imbróglio aí de inúmeras fases, né, Gabriel? E a nomeação saiu tem pouco tempo. Tem pouco tempo, Gabriel. Só para te contar mais uma história em relação a esse concurso,
Por isso que eu sempre falo muito de Deus, né, cara? Porque realmente é uma coisa que quando você olha pra trás, assim, não faz sentido. Eu estava me preparando para concurso público e cometi o erro que todo concurseiro comete, estudando para a área policial, né? Você fica só estudando. Me cuidei, não me cuidei, estava muito acima do peso. E aí eles marcaram o TAF com um mês e uns quebrados de antecedência da prova, né? E aí eu comecei ali aquela preparação maluca, né? Fazer uma dieta pesada, passar fome mesmo, treinar todo dia. Não conseguia fazer nenhuma barra. Ficava, tinha que fazer 3 barras, né, no nosso staff. Meu braço ficava tremendo todo na primeira. Eu, caramba, não vai dar. E aí eu lembro que finalmente eu consegui fazer as barras, foi evoluindo, flexão, abdominal, todos os testes ali do TAF, né? Mas uma semana antes da prova, quando eu tava fazendo a corrida, eu tropecei ali treinando e torci o meu tornozelo. E cara, ficou muito feio mesmo, assim, muito inchado. Eu fui a alguns médicos ortopedistas, fui ao fisioterapeuta, né? E eles foram unânimes em falar, cara, realmente pouquíssimo provável que você consiga fazer essa prova aí semana que vem, né? Tenta tomar um remédio, melhorar. E por incrível que pareça, cara, assim, minha melhora foi muito acelerada, muito rápida. Eu cheguei no dia do TAF ainda, né? Com o pé inchado e tudo, tomei uns analgésicos. E no final das contas, eu consegui obter um resultado até inesperado, né? Era para fazer 3 barras, eu fiz 12 barras. A corrida eu fiz bem mais do que era necessário, flexão, tudo. Sim, foi um resultado muito bom mesmo. Por isso que eu falo para você e digo para todo mundo que é coisa divina mesmo, esse tipo, acontecer isso. Você tirou força aí de sobrenatural, praticamente. Imparável, né? Como você fala. É. E como é que foi a sensação quando você foi nomeado nesse concurso tão longo, depois de 7 reprovações, muitos anos de estudo? Cara, é uma sensação incrível, né? Como eu estava te falando, o concurso da área policial são inúmeras fases, né? E esse meu ainda guardou uma peculiaridade a mais. O, o curso de formação, ele foi, além de eliminatório, também classificatório. Então, mesmo durante o curso de formação, mesmo você estando nas vagas, você podia ser eliminado e também poderia, mesmo não eliminado, acabar perdendo alguns pontos ali e sair das vagas, né? Mas finalmente tudo acabou, né? Essa semana passada agora saiu a nomeação da galera que conseguiu ficar nas vagas. Uma sensação indescritível mesmo. Muito bom. A sensação de que toda a caminhada, todo o esforço vale a pena. Você já está instalado em Maceió? Eu tô aqui em Maceió agora, né? E aí, hoje saiu a portaria pedindo os exames médicos pra gente efetivamente tomar posse e entrar em exercício. Aí eu vou voltar pra minha cidade pra conseguir os exames lá, né? Porque eu já tenho alguns contatos lá, os mesmos médicos que fizeram os outros exames, né? E desenrolar esses exames pra tomar posse logo e já começar a trabalhar. Qual o nome da sua mãe, Douglas? O nome dela é Lúcia. Como é que a dona Lúcia enxerga isso tudo? O filho dela, delegado, e depois de Cara, uma vida tão dura como eu imagino que ela teve. Dona Lúcia fica muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Porque, igual a gente conversou no início, né? Toda a nossa família, assim, são pessoas bem humildes, né? E, e a nossa ascensão, tanto a minha, o meu irmão também, ele é policial, né? Ele é policial rodoviário federal. A galera fica muito feliz mesmo. E isso também é uma das grandes satisfações de estudar para concurso público e você melhorar de vida, né? Poder ajudar as pessoas que você gosta, dar um presente, custear uma viagem. É uma sensação realmente incrível. Não dá nem para descrever, Gabriel. Vocês viraram referências aí na cidade de vocês, ali na comunidade, como pessoas de sucesso? Gabriel, viramos, viu? A gente virou. Ainda mais que a cidade é relativamente pequena, né? Aí todo mundo fala, né, da gente. De vez em quando o pessoal comenta, né, nas redes sociais, o pessoal sempre, os parentes, né, sempre falam com a minha mãe e tal. É muito satisfatório também saber desse tipo de coisa. Douglas, qual conselho final você daria para quem está nos acompanhando aqui, possivelmente passando por muitas dificuldades, restrições, reprovações? Qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável? Então, Gabriel, eu até postei essa semana, né, as fotos lá da minha nomeação e tudo. Postei no Instagram, postei no TikTok.
Aí a galera entra em contato, né, perguntando algumas dicas, alguns bizu, alguma coisa. E assim, é até complicado você dar algum bizu, alguma coisa, porque na verdade não tem muito bizu, né? Não tem muito mistério. Dá para concurso público, você realmente sentar a bunda na cadeira e se esforçar, né, para conseguir aquilo. E a dica que eu dou para a galera que está se esforçando, que está estudando, é que não tem como você fracassar no mundo dos concursos públicos. A única maneira de você fracassar no mundo dos concursos públicos é você desistindo, parando de estudar. Então, se você estuda, inevitavelmente vai chegar o momento que você vai conseguir a sua aprovação. Eu digo a todos aqueles que estão passando por dificuldade, como eu já passei, né, inúmeras vezes aí estudando para concurso público, e continue, que persevere, né? Porque realmente no final tudo vale a pena. É muito satisfatório, é muito bom ser servidor público, é muito bom, você não tem ninguém pegando no seu pé, é muito bom mesmo. Douglas, muito obrigado pela participação, pela conversa. Parabéns mais uma vez pelo sucesso. Daqui uns dias, delegado, que você faça aí uma história, que você ajude muitas pessoas, faça diferença no estado de Alagoas e contribua aqui para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço pela oportunidade e aproveito também para te parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo também na vida das outras pessoas. Que Deus te retribua por isso. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações clicando aí no sininho e siga também no Spotify esse podcast que está por lá também. Você pode acompanhar entrevistas anteriores, são centenas de conversas inspiradoras para você não desistir. Em um dia difícil, um dia que você está pensando em desistir, assista uma conversa aqui, você tem convicção de que você vai mudar de ideia e vai conseguir render naquele momento. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.